Olá, tudo bem com você? O CNT Notícias está no ar e a gente confere agora os destaques desta edição. Campo Grande amplia a vacinação contra a gripe para toda a população acima de 6 meses de idade. Sessão solene na Câmara dos Deputados destaca a história da Polícia Militar do Distrito Federal e os dados recentes da segurança pública. E ainda, o agro de Santa Catarina movimenta a economia e o crédito rural tem sido essencial para garantir produção, tecnologia e mais competitividade no campo. É agora no CNT Notícias. Você que é de Campo Grande, que ainda não tomou a vacina contra a gripe, agora a imunização está liberada para toda a população a partir dos 6 meses de idade. A ampliação começou em todas as unidades básicas de saúde da capital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a decisão foi tomada após o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave e da circulação dos vírus da influenza na cidade. Somente este ano, Campo Grande já registrou mais de 800 casos de síndrome respiratória aguda grave e 55 mortes. As crianças estão entre os grupos mais afetados. A Secretaria de Saúde reforçou que a vacina é segura, gratuita e ajuda a reduzir casos graves, internações e mortes causadas pela gripe. A orientação é que a população procure a unidade de saúde mais próxima. A Polícia Militar do Distrito Federal foi homenageada em uma sessão solene na Câmara dos Deputados pelos 217 anos da corporação. A cerimônia destacou a história da PMDF e o trabalho dos policiais na segurança da capital federal. A solenidade foi realizada no plenário Ulisses Guimarães e reuniu autoridades parlamentares e representantes da segurança pública. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, destacou os resultados recentes no combate à criminalidade e o reforço no policiamento ostensivo. Nós temos os melhores números, da série histórica aí de combate à violência aqui no Distrito Federal. Isso se deve muito ao nosso policiamento ostensivo também da Polícia Militar, a integração entre todas as polícias também. Nós fazemos isso hoje na nossa segurança pública, a gente consegue integrar cada uma das polícias. E a Polícia Militar, ela aqui no Distrito Federal, a cada 3 policiais, um foi contratado pelo nosso governo. Nós tivemos 2 reajustes para valorização de salário, ou seja, nós estamos investindo em equipamentos, em estrutura, muita tecnologia agora com o projeto 360 que já está funcionando, monitoramento, com prevenção. A história da Polícia Militar do Distrito Federal começou em 1809, ainda no período imperial. A corporação passou a receber o nome de Polícia Militar do Distrito Federal em 1920, antes mesmo da transferência da capital para Brasília. São 17 anos de história, a nossa bicentenária Polícia Militar do Distrito Federal, a corporação criada em 3 de maio de 1809 por Dom João VI, na época do Brasil Império. A corporação que existe do Brasil Império até a atual democracia. E uma Polícia Militar cuja história recente se confunde com a história da própria capital da República. Viemos para Brasília, juntamente com a inauguração da capital, com o efetivo nosso do Rio de Janeiro para a capital, nós viemos em marcha para cá, o efetivo veio a pé. E aqui acreditamos que nós nos consolidamos, fazemos parte da nossa cidade, fazemos parte da comunidade de Brasília. É uma polícia militar que promove e protege direitos humanos por meio de várias ações. São 1.800.000 atendimentos por 190 por ano, em média. Nos últimos anos, a PMDF também ampliou o efetivo nas ruas e reforçou as operações de policiamento. Mais de 5.000 policiais militares foram nomeados desde 2019. Os dados mais recentes da segurança pública mostram que o Distrito Federal registrou redução nos homicídios no primeiro bimestre deste ano. Em fevereiro de 2026, o Distrito Federal registrou o menor número de homicídios para o mês desde o início da série histórica, em 1977. A seguir, a STJ analisa se o consumidor deve tentar resolver o problema com a empresa antes de entrar com uma ação judicial. A inflação oficial do país desacelerou em abril e ficou em 0,67%. Mesmo assim, esse foi o maior resultado para o mês desde 2022, segundo o IBGE.
E quem vai ao mercado ou pede um carro por aplicativo já percebeu a diferença no bolso. O transporte por aplicativo acumulou alta de mais de 28% em 12 meses. As passagens aéreas subiram mais de 23% e o chocolate ficou 22% mais caro. Nos alimentos, a cenoura, o feijão, o pepino e a batata doce estão entre as maiores altas. As carnes também continuam pesando no orçamento das famílias. Outro vilão foi o setor de saúde e cuidados pessoais, com aumento nos medicamentos, produtos de higiene e perfumes. Ou seja, mesmo com a desaceleração da inflação, o consumidor ainda segue fazendo contas para fechar o mês. Mudando de assunto, você já teve algum problema com uma empresa e pensou em ir direto para a justiça? Pois uma discussão que chegou ao Superior Tribunal de Justiça pode mudar esse caminho. O STJ analisa se o consumidor precisa primeiro tentar uma solução administrativa antes de acionar o judiciário. Uma cobrança indevida, um serviço que não funciona, uma compra que virou dor de cabeça. Situações cada vez mais comuns na vida dos brasileiros e que muitas vezes terminam direto na justiça. Agora o STJ discute se o consumidor deve primeiro procurar a empresa, o SAC ou o PROCON ou plataformas de reclamação antes de entrar com o processo. A discussão ganhou força por causa do grande volume de ações que chegam ao judiciário todos os anos, principalmente em áreas como bancos, telefonia e varejo. O direito de ação é um direito constitucional e esse direito nunca vai ser tirado de nenhum consumidor. O que se busca apenas é que o consumidor bata as portas do judiciário como uma última instância e não como a primeira. Dados mostram que hoje a maioria dos processos que chegam ao judiciário não tiveram nenhum tipo de contato com o fornecedor. Na verdade, vale lembrar que quando há algum tipo de problema na relação de consumo prestacional, o fornecedor ele tem até 30 dias, escrito no Código de Defesa do Consumidor, para sanar aquele problema. Então, o que as empresas defendem não há uma pretensão resistida. O direito de acesso à justiça continua garantido pela Constituição. O que está em discussão é se o judiciário deve ser a primeira ou a última tentativa para resolver um conflito de consumo. Segundo especialistas, muitos processos chegam aos tribunais sem que o fornecedor tenha sido procurado antes pelo cliente. O consumidor que vai direto na porta do judiciário, ele não deu a oportunidade do fornecedor em resolver aquele problema de forma administrativa. Isso é muito ruim. O nosso poder judiciário ele está assoberbado de ações e a gente não está conseguindo dar conta de tantas demandas. E no final do dia, nós somos prejudicados, porque demandas legítimas que precisam de uma análise mais robusta passam anos na fila aguardando por um comando judicial. Por quê? Porque o nosso judiciário está assoberbado com ações que não tiveram nenhum tipo de tentativa extrajudicial. A ideia é estimular o uso de canais extrajudiciais como o consumidor.gov, PROCONs e agências reguladoras, que já conseguem resolver muitos casos sem a necessidade de um processo. Nós temos canais de atendimentos para os consumidores que são muito ativos e que são muito resolutivos. O consumidor.gov, por exemplo, ele é um canal com índice de resolutividade acima de 80%. Então significa que se você, consumidor, bater na porta do consumidor.gov com a sua reclamação, numa média de 6 dias corridos, você vai ter uma resposta do seu fornecedor. Claro, se o seu fornecedor não te responder, então você vai lá no judiciário e vai tentar a sua resposta, para aquele seu problema. Se o entendimento for consolidado pelo STJ, empresas e consumidores também terão de se adaptar. As empresas devem reforçar os canais de atendimento e ter respostas mais rápidas e eficientes. Já o consumidor deve passar a buscar primeiro uma solução administrativa antes de acionar a justiça. A seguir, Santa Catarina se destaca como um dos estados que mais acessam crédito rural no Brasil e os financiamentos ajudam pequenos produtores a investir e a aumentar a produção.
O agronegócio representa cerca de 25% do PIB de Santa Catarina e o crédito rural tem sido fundamental para manter o setor forte e competitivo. Só no ano passado, mais de 800 milhões de reais foram liberados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul para produtores rurais do estado. Além de ajudar no custeio das safras, o financiamento também tem garantido investimentos em tecnologia, máquinas, irrigação e energia solar nas pequenas propriedades rurais, que são a base da produção catarinense. Santa Catarina é hoje o terceiro estado que mais demanda crédito rural no Brasil. Em 2024, foram 8 bilhões e meio de reais movimentados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O novo Plano Safra também trouxe novidades, com mais recursos para mulheres rurais, agroecologia, conectividade no campo e irrigação com energia solar. E a gente vai agora para o Rio de Janeiro. Alunos da rede estadual tiveram uma aula diferente. Eles visitaram o Palácio das Laranjeiras, que voltou a receber o público após 5 anos fechado. O espaço, que é um dos principais patrimônios históricos do Rio de Janeiro, está sendo reaberto gradualmente pelo governo do estado. Os estudantes da Baixada Fluminense conheceram de perto os salões, quadros e detalhes do Palácio das Laranjeiras. Durante a visita, eles também tiveram aulas sobre a história do local e do estado do Rio. Para muitos alunos, a visita foi uma oportunidade de ver de perto conteúdos aprendidos em sala de aula. História, arte e cultura se encontraram em um dos endereços mais simbólicos do estado. Acho que é importante que outros alunos tenham essa oportunidade, não só alunos, né? Outras pessoas tenham a oportunidade de vir aqui, de conhecer, de ver não só esse objeto, mas tantos outros que fazem parte da história do nosso estado. Além da importância histórica, o palácio chama atenção pela arquitetura e pela riqueza dos detalhes. O espaço guarda obras de arte e peças raras. O palácio foi construído entre 1909 e 1913. Entre as peças históricas do acervo estão móveis franceses, o primeiro elevador instalado no Brasil e uma escrivaninha inspirada na usada por Luís XIV no Palácio de Versalhes. Para mim está sendo uma experiência incrível, cada detalhe desse palácio. E ter essa oportunidade de estar perto em um ambiente que normalmente eu vejo em filme, que eu pensei que não ia conseguir chegar perto, né, tão perto assim, poder olhar numa distância e está sendo algo fenomenal, ainda mais que a gente, quando está na escola, a gente vê por foto, vê no livro, vê no computador. Quando eu cheguei aqui, eu vi que tem mais detalhe do que a gente vê. Bom, está sendo demais essa experiência da gente aqui, porque contexto histórico de toda essa arquitetura e enxergar isso de perto e os guias poderem também contar pra gente um pouquinho dessa história e também poder acompanhar, né, todos esses lugares, esse cenário, tudo aqui, todo esse lugar ao redor, porque pessoas viveram aqui, né? Não é uma coisa que montaram pra gente poder ver peças. Pessoas viveram e conviveram nesse lugar, jogaram aqui, tiveram conversas. Neste primeiro momento, as visitas são destinadas a estudantes da rede pública e grupos ligados à preservação do patrimônio cultural. Em breve, o Palácio das Laranjeiras também deve ser aberto ao público em geral. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar toda a nossa programação no aplicativo CNT Play. Te agradeço a companhia. Até mais.